Agora, o senhor assumiu no dia 1º de fevereiro, né? Deve ser a sua primeira missão ali dentro do Congresso? Bom, eu acho que a primeira missão de todo bolsonarista eleito daqui até o final do mandato é não ser preso. Essa é verdade. Até um amigo meu me ligou de Brasília preocupado, falou, cara, que aí? Eu falei, cara, eu não falei nada nas redes sociais, você não vai achar absolutamente nada meu atacando ninguém, falando nada. Sim. Eu, por ter formação acadêmica de advogado, ter sido professor... Se bem que o julgamento deles é muito também subjetivo. O julgamento que o STF tem feito sobre uma série de casos, né? Parece que foge um pouco a lógica prende do que você porque sim, né? Eu falei, bom, só se me prender porque eu estou postando que eu confio no presidente, que isso eu posto com frequência. Sim. Confio no presidente, confio no presidente. E ele se mostrou bastante preocupado. Então isso é uma realidade, porque, por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Teve algumas redes sociais que foram bloqueadas de pessoas que nunca falaram nada. Um deputado eleito que nunca atacou ninguém, nunca falou nada, nem tocou no assunto de eleição. Ou por simplesmente terem participado de uma conversa de WhatsApp que também não dizia absolutamente nada. Sabe aquela dos empresários? Sim, eu estava naquele grupo, cara. E realmente não tinha nada. Não, eu participava daquele grupo e eu só não rodei naquela ali porque eu não falo em grupo de WhatsApp, porque eu acabo não vendo. Sim. Mas um daqueles empresários elogiou meu trabalho, eu fui publicado numa revista que eu deveria estar no inquérito porque tinha um cara me elogiando ali dentro do grupo. Elogiou. Olha que absurdo, né? Que ponto a gente chegou de censura, de uma certa forma. Assim. E o mais absurdo, Og, é que é o seguinte, é tudo em nome da democracia. Então estão matando a democracia para salvar a democracia. Que democracia vai ser salva? Não, na democracia que eles... Né? Eles definiram então, na opinião deles. Esse ano a gente viveu não só um processo eleitoral, mas antes disso a gente está experimentando a transição para um novo regime. Sim. Hoje a gente vive um regime, não é um governo, não é uma democracia, é um regime. Esse regime está caminhando a passos largos para uma ditadura, ao ponto que você pode ser preso por crime de opinião, e não existe crime de opinião no Brasil. Tá? Um parlamentar que tem na sua função precípua, que a função principal do parlamentar é parlar, é falar, e aí você vai ser preso por estar fazendo aquilo que você tem imunidade para fazer. Então é muito assustadora a situação que está agora, e criam-se critérios abstratos para poder dizer que você é criminoso. Vou te dar um exemplo. O inquérito das fake news. Se você perguntar para qualquer pessoa que você conhece, cada um vai dar um conceito de fake news. Sim, não, óbvio. É aberto. Então, fake news, beleza, então tá. Então vamos definir fake news. Não se definiu. A definição é muito subjetiva, né? Porque vai do ponto de vista mais do reclamado do que do reclamante. E aí você vê, ó, ele concentra a função de vítima, Ministério Público, que é o detentor do direito da ação penal, investigador, juiz, e aí o juiz que faz a condução do inquérito e também o juiz que julga, pune com ações cautelares, tipo, nós tivemos um deputado federal preso por quase um ano numa prisão cautelar, que não faz o menor sentido, porque não tinha crime para imputar para ele, aí depois acharam um lá de injúria e calúnia, qualquer coisa do gênero, que é quando você xinga alguém. Sim. E o mais interessante é o seguinte, eu advogo para boa parte dessas pessoas que estão envolvidas nesse inquérito, o meu sócio que trabalha nisso aí. Nós estamos há mais de 2 anos sem ter acesso aos autos. Então, o advogado ele tem a prerrogativa... das fake news. O que a gente chama de inquérito do fim do mundo. O advogado ele tem a prerrogativa de ter acesso aos autos. E não consegue. Não consegue. A gente não sabe nem do que as pessoas estão sendo acusadas. Mandatos foram cumpridos sem a pessoa saber por que estava acontecendo, do que ela estava sendo acusada. Então, o momento é muito sombrio, é assustador. Há rumores de que todos os candidatos bolsonaristas vão ser presos antes da diplomação. Olha que loucura. Então talvez você me entreviste na cadeia semana que vem. Que loucura isso. Simplesmente pelo fato de apoiar o Bolsonaro. Então as pessoas que me conhecem em Brasília sabem que eu não sou uma pessoa radical, que eu converso com todo mundo, que eu sou educado com todo mundo, que eu sou ponderado com todo mundo. Mas isso não é o suficiente. Só o fato de você confiar no presidente, você já está na berlinda. Deputado, o senhor acha que o presidente Bolsonaro, por exemplo, se... digamos assim, não der em nada toda essa manifestação, todo esse tempo que essas pessoas estão na frente dos quartéis e tal, o governo eleito assuma ano que vem, o senhor acha que a população que está aí nessa briga pode deixar de vê-lo como um grande herói nacional e passar a vê-lo com outros olhos mais negativos ou como
como quem deu as costas a tudo isso? Cara, eu não, para ser bem sincero, eu não sei responder essa pergunta, por uma razão muito simples. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nós nunca tivemos na história do país uma rejeição tão grande após uma eleição. Sempre depois da eleição tem um clima de lua de mel. Não teve. Sim, Nunca não mais teve. vai ser a mesma A gente coisa. vê pelo contrário, né? Nunca mais vai ser a mesma coisa. A gente nunca viu uma população tão contra um presidente eleito ou Isso qualquer causa outro eleito estranheza, como a gente no vê mínimo. agora. Causa no mínimo estranheza, porque, pô, se ele teve tanto voto assim, eu não estou dizendo que sim nem que não, mas se ele fez tanto, cadê esse pessoal que não aparece? E isso impõe. O outro fato, a própria Constituição fala que a eleição, além de ser limpa e tal, não sei o quê, ela tem que ser isonômica. Esse foi um tratamento que o processo não observou, o processo não foi igual. Eu não estou nem falando de urna, tá? Estou falando da condução do processo. Sim. Você viu decisões díspares e conduções díspares. No período da campanha, em relação Brasil a afora, uma série de decisões. Então, é impossível voltar a ser a mesma coisa. É imperioso que o Brasil tenha eleições auditáveis, isso é o mínimo, que as pessoas possam materializar o exercício do sufrágio, isso é um princípio que já está na Constituição, então, teoricamente, essa estrutura a ferramenta utilizada no Brasil ela é inconstitucional de um texto que já existe, não precisa fazer. Então, isso vai causar mudanças profundas no Brasil. Como disse a você, eu confio no presidente. Então, eu não sei o que vai acontecer, nem como, nem porquê. Eu sei que o presidente vai tomar a melhor decisão para o Brasil. É a pessoa mais patriota que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Então, ele vai colocar o Brasil à frente de qualquer coisa. O que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Mas o Brasil jamais vai ser o mesmo. As pessoas hoje sabem o nome de todos os ministros do STF. Eu lembro que em 94 nós sabíamos a escalação da seleção brasileira inteira. E não sabíamos quem eram os ministros. De nenhum. E hoje nós sabemos. Os ministros do Bolsonaro, a grande maioria se tornou senador. Os ministros do Lula e da Dilma, a grande maioria foi preso. Foram presos. A diferença é que do Bolsonaro nós sabíamos o nome de todos. O Lula vai ser mais difícil porque nós vamos ter uns 100 ministérios, 200 ministros aí para poder... Vai ser difícil guardar todo mundo. Mas a transformação ela é profunda, independente de qualquer coisa. O povo está começando a entender que não existe poder maior do que o povo. Se as pessoas soubessem o poder que tem, se o povo compreendesse, e não me entenda mal, tá? O povo não pediria para ser salvo, ele mesmo se salvaria. Sim, porque eu costumo dizer que o Salvador já nasceu, foi crucificado e ressuscitou. Esse é o único Salvador que a gente tem que empenhar a verdadeira confiança. No mais, nós teremos heróis. Na minha opinião, Bolsonaro é um herói da pátria, pelo que ele fez, faz e ainda vai fazer por nós. Então, eu acredito que jamais vai ser a mesma coisa. Agora, como eu disse para você, hoje, até o final do mandato, não dá para saber o que vai acontecer, está tudo muito incerto. E o senhor acha que deve ser uma das legislaturas mais desafiadoras, acho que de toda a história da política nacional, diante desse fato de a gente estar vivendo essa polarização tão grande, esse momento que nós estamos vivendo? Eu acho que vai ser bem complicado, porque o PT ele tem um modus operandi muito peculiar. O que eu acho que pode acontecer são alguns cenários. O primeiro é a nossa oposição se tornar irrelevante ao ponto deles não se preocuparem conosco. Tipo, deixa esse pessoal fazendo barulho aí, porque já está tudo costurado e a coisa vai. Isso me assusta bastante, porque se você olhar como a PEC do rombo passou fácil... A gente já tem uma noção do que pode vir pela frente. É igual comer manteiga, não precisa nem mastigar. Comer pudim, não precisa nem mastigar. Passou aquela alteração da lei das estatais exclusivamente para admitir o Mercadante que é um dos caras do Dilma. Então nós não estamos no governo Lula, nós estamos no Dilma 3. Exatamente. Trazendo, é o que se tem se falado. Tirando os esqueletos do armário e trazendo de volta para a cena do crime para poder fazer igual ou pior. Então, há uma preocupação minha pessoal de que a oposição se torne relevante e simplesmente eles não liguem para nós ali. O que eu estou me empenhando muito para que não aconteça. Estou estudando o regimento, eu já avisei a minha assessoria que se passar a votação que eu não souber o teor, a coisa vai ficar feia, porque eu vi que tem muito deputado, e eu já vi isso antes de entrar, que o cara vota sem saber o que está acontecendo e depois dá um AM lascado e como é que ninguém me avisou? Deveria ter participado e não, tal. Mas o mais assustador é o seguinte,
é jogado no plenário sem dar tempo de discussão. Quando o pessoal vê, já foi. Já foi embora. E não deu tempo nem de discutir. Então eu deixei bem claro para minha equipe, jamais vai passar um PL aqui nessa casa sem que eu saiba o teor. E jamais eu vou votar sem que eu saiba o teor, nem que a gente tenha que morar aqui dentro. E aí estou estudando, eles estão vendo meu empenho, estão vendo que eu estou estudando, estou pondo todo mundo para ralar também. E isso é preponderante para mim. Esse é um cenário. Tentarem nos tornar ineptos, porque a coisa vai igual um rolo compressor. Exato, a gente sabe como é que funciona. Agora, se nós conseguirmos fazer uma oposição real, que realmente incomode, aí nós temos outro cenário. O primeiro cenário é que o PT vai tentar cooptar alguns players, como a gente sabe que eles fazem. Sim, com certeza já fizeram no passado. Exatamente, principalmente porque agora tudo se inclina para o fato de quem vai direcionar as emendas são o executivo. Então, qualquer deputado que queira ajudar o seu estado vai ter que levar o pires na mão com o executivo, e aí onde ele faz o tal do presidencialismo de coalizão, que em resumo é comprar todo mundo. Né? Sem contar que essa bancada vai ter com certeza um forte apoio dentro do STF. Pô, então, aí a gente como a gente vê essa atuação. Exatamente, aí a gente chega na terceira hipótese, que a segunda é o pessoal se render por conta de emenda ou até outra coisa não tão republicana assim. Aí nós temos a terceira hipótese, que é tudo que aquilo que a gente conseguir segurar no Congresso, eles emplacarem com o STF. Exato. Aí nós temos a quarta hipótese, que para mim é a última, que é o seguinte: se eles não conseguirem nos tornar irrelevantes, se eles não conseguirem nos comprar, se eles não conseguirem costurar tudo no STF, só sobra uma opção, que é o que eles fizeram com o Celso Daniel. Então, eu acredito que sair vivo desses próximos quatro anos e combatendo de forma aguerrida, forte, sem abrir mão dos seus princípios, sem abrir mão do seu patriotismo, sem poder enfraquecer aquilo tudo que você ama e acredita, vai ser uma vitória muito grande. Um desafio imenso. Só terminar os 4 anos, todo mundo vive saudável, sem ser preso. Acho que primeiro eles vão tentar prender, uma vitória. Depois vão tentar eliminar. Já vai ser uma vitória, porque uma organização, e para mim o PT é o maior crime, a maior organização criminosa que tem no Brasil, que se junta desde a década de 90 com a Farc, com as principais ditaduras do mundo, através do Foro de São Paulo, eles não têm limite. Eles não têm limite. Como o Mensalão mostrou, como o Petrolão mostrou, como o caso Celso Daniel mostrou, como as declarações dos ditadores do mundo todo demonstraram. E aí você já vê que já tem o comprometimento do BNDES mandar agora 2 bi para a Argentina, mas não sei quantos bi para a Venezuela, mas não sei quantos bi. Então, se eu posso Vamos ver essa novela se repetir de novo. Se eu posso deixar um conselho para você que está assistindo, são 2. O primeiro, o real vai derreter, porque 200 bi de estouro de teto vai gerar uma inflação. Sim. Que esses 600 reais daqui a 2 anos estão valendo menos que 100 reais. Tá? Esse o seu dinheiro vai derreter. E o segundo é o seguinte: acorda bem cedo e trabalha muito, porque agora você tem 6 países para sustentar além do teu, além de toda a estrutura de cargos que vai ser criada aí para acomodar todo mundo.